Olá! Hoje a gente vai mergulhar e entender direitinho o que é o método digital na prática, uma abordagem bem diferente para pensar a comunicação no mundo digital. E, para começar, é muito importante deixar claro que este material foi todo preparado pela própria criadora do método, a Viviane Freire. A ideia aqui é explicar o conceito com calma, sabe? Com o foco total na clareza. Para a gente poder entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema, né? A realidade é que muitas profissionais, especialmente aquelas que vieram do mundo analógico, sentem um desconforto enorme no digital. É aquela sensação de não pertencer, de inadequação mesmo, diante de tanta velocidade, exposição e um monte de fórmulas prontas. E esse desconforto muitas vezes se transforma naquele pensamento silencioso, sabe? A pessoa tem certeza do seu valor, do conhecimento que acumulou, mas na hora de comunicar isso para o mundo, simplesmente trava. E junto com essa trava, vem outro medo muito comum: o medo de parecer amadora. Aquele receio de errar em público, num espaço que parece que só valoriza a performance perfeita, impecável. É um sentimento que, nossa, pode paralisar de verdade. E o ponto crucial é que esses sentimentos são extremamente comuns. A confusão, o cansaço de tentar sem apoio, a solidão, tudo isso vai construindo uma barreira. E por que isso acontece? Porque o mundo digital, muitas vezes, recompensa a velocidade em vez da profundidade. E aí, quem precisa de um tempo para refletir acaba se sentindo fora do lugar. O método foi criado justamente para lidar com essa realidade, tanto emocional quanto a prática. Ok, agora que a gente entendeu bem o problema, vamos olhar para a solução. E para entender o que essa proposta é, primeiro a gente precisa desconstruir o que ela não é. A diferença aqui é muito clara. Não se trata de mais um curso gravado para consumir de forma passiva, mas sim de uma mentoria contínua, ao vivo. Não é um pacote de conteúdo genérico, e sim uma prática guiada e totalmente personalizada. O foco muda da quantidade, daquela ideia de postar mais, para a qualidade, que é aprender a se comunicar com o método. E isso nos leva à definição exata do que é a proposta. Um espaço de construção. Uma mentoria que tem um processo guiado, uma estrutura clara, tempo para praticar e, o mais importante, um acompanhamento humano e contínuo. E como é que isso funciona na prática? Bom, a estrutura é bem direta. Acontecem encontros semanais, ao vivo e em grupo. Neles, a mentora não só explica, mas ela demonstra primeiro. Depois, existe um tempo protegido para praticar em conjunto, o que garante que ninguém se sinta perdido na hora de aplicar o conhecimento. E, claro, o apoio é contínuo. Essa frase resume perfeitamente a essência da prática. A promessa é de clareza e de capacidade. O objetivo não é acumular um monte de teoria, mas sim sair de cada encontro com uma habilidade nova e que já dá para aplicar. Um dos maiores diferenciais aqui é o respeito ao ritmo individual. O conteúdo se adapta à jornada de cada participante, em vez de todo mundo ter que seguir um trilho fixo e rígido. Isso é o que se chama de método vivo, um conceito bem poderoso que significa que o programa vai se adaptando, respondendo às necessidades e aos desafios reais do grupo. Ele não impõe uma grade, ele constrói o caminho em conjunto. E tudo isso é sustentado por princípios muito claros e que não se negociam. A base vem sempre primeiro. Pensa só, marca antes de conteúdo, porque sem uma direção clara, o conteúdo se perde. Identidade antes de post, para que a comunicação seja autêntica. E método antes de ferramenta, porque a melhor ferramenta do mundo não serve para nada sem uma estratégia. É uma inversão da lógica apressada do mundo digital, focando primeiro na base sólida da comunicação antes de partir para a ação. Chegando ao final, a proposta se encerra exatamente como começou, com calma e com respeito. É um convite para entender, sem nenhuma pressão para decidir nada. O objetivo deste material, assim como o original feito pela Viviane Freire, é simplesmente informar, é trazer clareza para as dúvidas sem aquela urgência tão comum no mercado digital. E essa citação final resume toda a filosofia do método. A transformação não é sobre se tornar uma pessoa que posta mais. É sobre aprender a se comunicar com intenção e com clareza a partir da própria essência. É sobre finalmente dar voz à identidade que já existe.